Muito boa noite para você que está super sintonizado junto com a gente. Rádio Nova Aliança Maranguape, sempre trazendo o melhor do louvor nessa noite. Super abençoada. Aqui tocando sempre aí o melhor do louvor para você se deleitar. Alusão para a Igreja Batista Filadélfia, na Rua do Correio, no centro de Maranguape, né? Que Deus abençoe grandemente ali. A vida dos irmãos que estão sempre conectados junto com a gente. Os pessoal das igrejas batistas também, em geral, aqui em Maranguape, também o pessoal da Assembleia de Deus sempre estão conectados com a gente. Que Deus abençoe grandemente aí cada um. E a gente manda alusão também para o pessoal da Perbone Brasil, lá na Ceasa, o pessoal lá do Foguinho da Santa também, vendedora da Perbone Brasil, que Deus abençoe grandemente, né? Aquela galera lá da Ceasa, né? Um alusão também para o pessoal lá do supermercado, a mesa farta ali no centro de Maranguape. E daqui a pouquinho vamos ter a reflexão da palavra do Senhor para a sua vida. A voz do pastor Juscelino vai trazer aqui a reflexão para vocês se deleitar na presença do Deus Todo-Poderoso. A gente mandou uma alusão também para o Ministério de Louvor, ali na Igreja Batista Filadélfia. Manda uma alusão também para a irmã de Virgens, que está se recuperando lá da enfermidade. Mas Deus está no controle, né? Deus vai resolver todos os problemas. Aqui não é melhor e nem pior, é apenas diferente. Rádio Nova Aliança sempre com você, trazendo sempre o melhor do louvor para você com o Louvor Aliança. Essa música marcou a vida de muita gente. Aqui é desse jeito, dessa forma. Alô, você que está aí nos quatro cantos do planeta, você que fica aí só curtindo aí de trás da moita aí, a Nova Aliança Maranguape. Nossa também. E eu queria, essa canção ela é tão especial para nós, que eu queria ouvir primeiro na voz de vocês. Amém? Assim, ó. Amém. E ainda se o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real no meu viver. Entregue fale com Deus que Ele vai ajudar você. Rádio Nova Aliança está sempre com você, trazendo sempre o melhor do louvor. Fica ligado. Deus te trouxe aqui para
A gente manda alusão para todos aqueles que estão super sintonizados junto com a gente. A gente manda alusão para o Valbinho lá por São Paulo, sempre está conectado com a gente. Nesse próximo mês, né? Até o dia 15, ele vai estar aqui na Rádio Nova Aliança trazendo o seu testemunho, né? De quem era eu, né? Quem era eu, quer dizer, quem era o Valbinho antes, né? E hoje um servo de Deus, pregador da palavra. E vai estar junto com a gente aqui na Rádio Nova Aliança a partir do dia 15. E também o meu irmão também que mora lá em São Paulo, Fábio, né? Alusão para o meu irmão Marcos Gley, também lá no Pato Selvagem. Alôzinha ali no centro de Maranguape. Deus abençoe grandemente, né, a sua vida. Fique ligadaço aqui na Rádio Nova Aliança. Muitas vezes você não tem a oportunidade de bater na porta de uma pessoa e dizer, olha, eu tenho uma palavra para você. Quem era eu? Oi, som. Ok. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma saudação a todos os amigos ouvintes do programa Rádio Nova Aliança, o poder da palavra. Louvado, glorificado, exaltado e adorado seja o seu nome para sempre. Saudados a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração sejam dados. Meus irmãos e amigos, mais uma vez, com muita alegria, com muito prazer, júbilo em nossos corações, o privilégio da oportunidade de podermos compartilhar com você a palavra do Senhor, o alimento espiritual. Quando você ora, você fala com Deus, mas quando você lê a palavra, ouve a palavra, Deus fala com você, fala conosco. Isso é um privilégio. E vamos meditar um pouquinho sobre o chamado de Abraão, ou de Abrão, pelo Senhor, lá em Harã, segundo Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Essa reflexão é um convite para você ouvir a palavra do Senhor, do seu chamado a Abraão ou a Abrão, e muito mais, de como ele ia conduzi-lo rumo ao lugar, ao país aonde ele queria que Abrão chegasse. Porém, sem informar para ele aonde seria este lugar ou esse país. Vamos ler o texto em seguida, vamos estar orando para que Deus possa estar nos dando a direção para a meditação desta noite. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, a Bíblia diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e para a terra que eu te mostrarei. Vou repetir. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te
da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Glória a Deus. E far-te-ei, diz o verso 2, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que palavra maravilhosa, meus irmãos e amigos, ouvintes da palavra do Senhor e do programa O Poder da Palavra. Esse texto, meus irmãos e amigos, nos remete a uma reflexão exatamente sobre esse chamado que Deus fez a Abraão lá em Ur dos Caldeus. Ele narra o chamado de Abraão, ou Abraão, destacando a obediência radical, a promessa de bênção e a missão de ser um agente de bênção universal. Deus ordena deixar o passado, ou seja, deixa a sua terra e a sua parentela, em troca de um futuro incerto, mas seguro sobre sua promessa, tornando Abraão uma bênção e abençoando todas as famílias da terra através dele. Que maravilha, né? Então você pode ver, imaginar que no chamado que Deus fizera a Abraão, que lá na época chamava de Abrão, ele faz o desafio para que ele deixe a sua terra e sua parentela. Segundo, ele iria levar ele para uma terra que ele não conhecia. A princípio, ele não conhecia e nem sabia onde seria o destino. Mas em terceiro lugar, meus irmãos e amigos, fica claro que, apesar de tudo isso, deixar sua terra, sua parentela, não saber para onde ia, mas ia contar certamente com o Senhor por onde ele ia. Isso que é o mais importante, né? Mais importante. Em troca de um futuro incerto, mas seguro sobre sua promessa, tornando Abraão uma bênção e abençoando todas as famílias da terra através dele. Então, para quem sabe, para quem crê no Deus Todo-Poderoso, não há como ter dúvidas, não há como ficar inseguro em relação a um chamado desta natureza. Somente Deus faria, meus irmãos e amigos, um chamado desta natureza e ter a recepção do mesmo sabendo, não sabendo para onde iria. Mas Abraão preferiu crer, confiar que Deus estaria honrando a sua promessa na condução do mesmo, na caminhada do mesmo, né? Para a terra onde ele ia lhe mostrar. Vamos pensar aqui em 4 pontinhos sobre este assunto. Primeiro, o chamado é um chamado à renúncia. A Bíblia diz aí no verso 1, Deus chamou Abraão para sair de sua terra e parentela. A fé exige sair da zona de conforto e abençoar e abandonar a segurança humana para confiar totalmente na direção de Deus, né? Então é importante a gente pensar nisso, refletir sobre isso. É um chamado para a renúncia, a abrir mão do lugar, da terra dele,
a terra chamada do seu nascimento e também da sua parentela. Implica em uma renúncia a esses dois pontos aí. E se você quiser, pretende, deseja em seu coração firmar uma aliança com Deus, confiando nele, nas suas promessas, mediante a sua palavra, em o nome de Jesus, você precisa entender que é necessário abrir mão de algumas vantagens que você possa ter, de algum conforto. Precisa renunciar a alguma coisa para que no seu coração haja espaço somente para a alegria, o júbilo e a paz que Deus quer colocar em seu coração. E isso não combina com outras tendências, com outras opções. Somente Ele, em seu, em meu, em nosso coração. É necessário abrir mão, renunciar. Primeiro, o pecado. Segundo, os hábitos, os costumes, as manias que às vezes temos, né? Muitas vezes, algumas coisas que nos atraem, que a gente gosta, humanamente falando, nós precisamos abrir mão de tudo isso para que Deus possa estabelecer a sua paz em nossos corações. É o que ele diz: Deus chamou Abraão para sair de sua terra e parentela. Isso aqui, um chamado como esse exige fé, confiança e esperança, ou seja, a segurança de que havia 100% de possibilidade de dar tudo certo. Importante isso. A fé exige sair da zona de conforto e abandonar a segurança humana para confiar totalmente na direção do Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, meus irmãos e amigos, a fé na promessa. Era necessário ter fé na promessa. Abrão, ele era filho de um homem que nasceu em Ur dos Caldeus, chamado Terá, cujo pai era Serug, de um país de gente incrédula, pessoas que acreditavam no Deus da lua, das estrelas, tipo os índios, nada de conexão com o Deus Todo-Poderoso. Ao deixar Ur dos Caldeus, que ali hoje, traduzindo para você, é exatamente onde está o Iraque, ali o Irã, na antiga Mesopotâmia, tá? Na parte sul, né? Ali do Eufrates. E de lá saiu Terá, pensando em ir para Canaã. E chegando em Harã, lá ele parou e passou a viver lá. E lá ele morreu. Ele não deu continuidade à sua caminhada. E foi de lá, em Harã, uma cidade militar, uma cidade que era top na época, modelo, uma cidade por onde muitas pessoas passavam para irem para o Egito, para Damasco, Palestina, Canaã e outros lugares daquela região. Então era uma cidade de destaque na época. E ali morreu Terá, o pai de Abraão. E Abraão ali formou sua família. E foi de lá que Deus chamou Abraão. Sabe? É interessante que Terá, ao sair de Ur dos Caldeus, ele tinha o plano de ir para Canaã, repetindo. Mas quando Deus chamou Abraão, lá de Harã, ele não disse que ele iria para Canaã. Ele falou, chamou Abraão e disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Que eu te mostrarei. Certamente, a vontade de Deus é que Abraão não nutrisse no seu coração os ideais do pai.
os planos do Pai, os objetivos do Pai, cujos mesmos não se cumpriram, porque ele morreu em Harã. Mas Deus fez um propósito e colocou para Abraão, para que esse propósito fosse cumprido, mesmo não dizendo onde seria o cumprimento do mesmo. Por isso, a fé na promessa, no verso 2, a Bíblia diz o seguinte no verso 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Foi o que Deus disse e prometeu para Abraão. Primeiro, de engrandecer o nome dele. Segundo, fazer dele pai de uma grande nação. Ele seria uma bênção, né? Isso é muito importante você refletir e pensar nisso, porque quando Deus nos chama para o seu trabalho, necessariamente Ele não vai dizer para onde você, nós iremos. Ele chama, e o que você, nós temos que fazer é não só apenas ouvir o chamado de Deus, mas atender. E se eu não sei para onde vou, Carlinhos, isso não importa, porque o Senhor se responsabiliza de tomar todas as providências e provisões necessárias para que eu seja feliz e bem-sucedido. A fé na promessa, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, engrandecer seu nome e abençoá-lo. A obediência de Abraão foi motivada pela fé de que Deus cumpriria sua palavra, mesmo sem saber para onde ia. Certamente você pode ficar pensando o seguinte: eu não faria uma loucura dessa não. Né? Eu não iria. Primeiro, mesmo Deus me chamando, não me dizendo para onde eu iria ou irei, nem me dando as coordenadas, nenhum projeto de vida, nenhum projeto, Carlinhos, da caminhada, então ficaria difícil a gente dizer um sim. Mas, meus irmãos e amigos, Abraão não pensou dessa forma. Ele ouviu a voz de Deus, ouviu a ordem de Deus, ele acreditou, ele ouviu a promessa de Deus, feita por Deus, ele creu, confiou e colocou os pés no caminho. A obediência de Abraão foi motivada pela fé de que Deus cumpriria sua palavra, mesmo sem saber para onde ia. Interessante a gente imaginar aqui o seguinte: a primeira coisa foi no chamado, o grande desafio, né, de renunciar à terra e parentela. Segundo, para ir para um lugar onde ele não sabia onde era. E terceiro, a grande verdade que Abraão, ao crer no chamado, ao crer na promessa, ele confiou plenamente que Deus o conduziria, mesmo ele não sabendo onde seria o lugar para onde estaria indo. O mais importante é que ele creu, confiou no poder, na graça e na misericórdia de Deus. E dessa forma, ele foi muito bem sucedido na escolha e na decisão que ele fez, em não dizer não. Temos um cantor quase gospel, né, que diz: não digas não a Deus, mesmo que doa, não diga não. Pois quando é Deus que chama, meia resposta não vai valer. Não diga não, nem talvez, porque é do que tu disseres ou creres que você vai depender. E foi isso que Abraão fez. Ele ouviu a voz de Deus,
entendeu o chamado e viu que no chamado havia necessidade de renúncia, ou seja, deixar sua terra e sua parentela, e muito mais, a necessidade de crer, confiar que Deus ia com certeza trazer providências e provisões na sua caminhada desafiadora para a terra ou lugar onde ele não saberia onde iria. É óbvio que Deus queria que ele chegasse a Canaã, sim. Mas certamente todos os teólogos estudiosos da palavra mencionam a mesma conclusão. O que Deus não quis foi permitir que Abraão fosse cumprir o seu chamado e a sua ordem apenas pensando em honrar o seu pai, o que seria uma espécie de idolatria. Viu, Carlinhos? Interessante isso, né? Vou fazer isso porque só assim eu vou realizar um sonho do meu pai, olha só, né? Mas Deus, na sua graça e sabedoria, ele não mencionou, Carlinhos, o lugar para onde Abraão deveria ir, segundo o seu chamado. E isso, meus irmãos e amigos, é fé, é confiança, é crer no Deus Todo-Poderoso. Não importa para onde Ele vai me levar, o que importa é como Ele vai me levar, é como Ele vai me conduzir. Não importa aonde eu vou chegar, o que importava era que ter a certeza que quem estava conduzindo Ele certamente é poderoso para fazer, como diz Paulo, né, nas suas cartas, infinitamente mais. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro pontinho, meus irmãos e amigos. O Senhor disse para Abraão, no verso 2 e 3, repetindo o 2, que ele diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É bem interessante, e ele fecha o versículo dizendo: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é apenas bem-vindas todas as famílias da terra, mas felizes. Olha o propósito de Deus, né? Então, o ponto 3 diz o seguinte: ser bênção, não apenas ter bênção. Ser bênção não é apenas ter a bênção. Pensa comigo aí. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, Carlinhos? Pelo rádio, a televisão, as redes sociais. Às vezes recebem as bênçãos, porque Deus é abençoador mesmo. Mas longe de querer se tornarem bênçãos do Senhor na sua caminhada cristã aqui na terra. Deus chamou Abraão para ser bênção, e não apenas ser abençoado, não apenas para ter a bênção de Deus, mas antes de tudo para ser bênção. O Carlinhos falou há pouco tempo, aqui comigo, compartilhou, e aí na rádio, que no mês de junho, é isso, Carlinhos? O irmão vem aí, vai vir um irmão aí em Cristo, aqui para o Ceará, Maranguape, e vai vir aqui na rádio compartilhar a experiência, né, dele com Jesus como Salvador e Senhor. Isso, meus irmãos e amigos, nos remete a pensar exatamente nisso. Deus nos chama para ser testemunhas e não apenas para dar testemunho. Certamente o Espírito Santo está preparando ele, né, lá onde ele mora, em São Paulo, sendo bênção, sendo testemunho para a família, para os amigos, colegas de trabalho e tudo mais.
e depois dar testemunho, ou seja, compartilhar o que Jesus fez, o que Deus fez em seu coração, por meio da palavra, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ser bênção não é apenas ter a bênção. É o que está aí no verso 2 e 3. A bênção não é apenas para benefício próprio. Por isso a necessidade de nos tornarmos realmente bênçãos do Senhor. E se tornar bênção é a mesma coisa de testemunho, é compartilhar com outros aquilo que Jesus fez em nossos corações. A exemplo dele mesmo, quando muitas pessoas foram a ele, foram abençoadas, foram salvas, foram perdoadas, e algumas ele mandou: olha, agora vá lá no templo, se apresente ao sacerdote e apresente a oferta que Deus estabeleceu àqueles que são abençoados por ele. Para que essa oferta? Porque isso é com o Senhor. O que importa é obedecer. Foi o que fez Abraão, né, Carlinhos? Não importa aonde ele ia, e sim como ele ia. Não importa, sabe? Não importa os propósitos e planos de Abraão, e sim os do Senhor. Porque quem ia conduzir Abraão à terra que ele não sabia onde era, é o Deus Todo-Poderoso, que se garante em tudo. A expressão muito usada hoje, né? Você se garante nisso, naquilo? Se garante mesmo, fulano? Então Deus, quando Ele faz o desafio, Ele garante todas as ferramentas para que você cumpra Ele. Ser bênção, não apenas ter bênção. A bênção não é apenas, estou repetindo porque isso é importante, para benefício próprio, mas para que Abraão fosse um canal de bênção para todas as famílias da terra. Olha que maravilha. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, e principalmente aos irmãos que já tem essa aliança com Deus na pessoa de Jesus, entenda que você é essa bênção, é essa testemunha do amor e do poder de Deus, porque o nosso pai Abraão aceitou, ouviu, creu e aceitou o desafio de ir para onde Deus o levou, mesmo sem saber aonde. Isso porque ele creu de todo o coração, ele confiou em Deus, na sua promessa, e nada deu errado para ele. Então isso merece uma reflexão da sua parte, da minha parte, todos nós, de estarmos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá para estarmos compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando, Carlinhos, o que Deus fez em meu, em seu, em nossos corações. A você, amigo, que se não estiver ouvindo agora, vai ouvir, sinta-se desafiados pelo Senhor a fazer o que fez Abraão: ouvir a voz do Senhor, amém. Crer na voz do Senhor, amém. Mas receber o presente do Senhor em seu coração, que é Jesus, como seu Salvador e Senhor. E depois desfrutar do privilégio de ser uma bênção ou uma testemunha do seu grande amor. Sendo e dando testemunho, sendo bênção e abençoando a outrem, porque esse é o propósito de Deus. E foi porque Abraão creu, é que hoje nós estamos tendo esse privilégio de compartilhar a palavra do Senhor para você e para todos. Glória a Deus. Quarto e último ponto, meus irmãos e amigos. É preciso termos uma conexão em Cristo. Essa promessa se cumpre espiritualmente em Jesus Cristo.
Ao receber Jesus, as pessoas se tornam descendência espiritual de Abraão e herdeiro desta bênção. Eu costumo dizer nas reflexões que faço, nas pregações, que nós somos privilegiados quando ouvimos um dia a palavra do Senhor e cremos, confiamos em Jesus como nosso Salvador e Senhor. E através de Cristo, desta crença, dessa aliança, Deus nos tornou seus filhos e, consequentemente, Carlinhos, herdeiro da glória eterna do Pai. Somos herdeiros. Somos herdeiros. E é interessante que Deus não precisa morrer para que nós herdemos a sua glória. Como acontece aqui com os nossos pais na terra, né? Que deixam mansões, fazendas, ouro, prata, para os filhos brigarem muito mais do que partilharem. Não, Deus é Deus. Ele é Senhor do céu, da terra. Deus é Espírito e certamente não há sombra de morte para Ele. Mas Ele faz o mais importante para nós, nos tornar seus filhos e herdeiros da sua glória. Quando eu falei dele que Ele não pode nem deve morrer, porque Ele mesmo vai nos receber na sua glória, nos acolher. Então, se Ele morresse, jamais Ele nos receberia. Então não há nenhuma chance, nenhuma possibilidade do Senhor morrer, como falam os ateus por aí. A obediência e partida. Abraão partiu conforme o Senhor lhe ordenou. Não sabendo por onde e nem aonde ia chegar. Mas, com certeza, ele contou com a presença do Senhor em seu coração, em sua caminhada e em sua família. Carlinhos, que coisa linda, não? Presente glorioso do Senhor, né? Isso é a obediência pura. Ele com isso demonstra, meus irmãos e amigos, que a fé verdadeira se transforma em atitude. E assim, nós tornamos realidade, enquanto seres humanos que somos, os propósitos de Deus escritos na sua palavra para abençoarmos o mundo, para sermos bênção no mundo e muito mais, para vivermos nesse mundo com paz, com alegria, com amor, mesmo em meio às tribulações, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Então queremos finalizar dizendo: Abraão foi desafiado a entregar sua vida a Deus, assim como os fiéis são desafiados hoje a viver pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa é a missão que Deus dá e quer dar para você que ainda não tem. Primeiro, que você ouça a voz de Deus. Segundo, entenda o que Ele está falando. Terceiro, se disponha a crer de todo o seu coração. Quarto, vá aonde Ele mandar. Você pode ter o melhor emprego deste mundo. Se você abandona emprego, família, para seguir e servir ao Senhor, você poderá nunca ser um homem rico aqui na terra, em termos econômicos. Mas certamente a partir da decisão, da escolha, você se torna um dos milionários, Carlinhos, que moram no céu. Já pensou? Nessa semana tinha alguém falando assim: pastor, aquele elomano, né, lá dos Estados Unidos, né? Era um cara pobre, né? Tal. Hoje é o homem mais rico do mundo, né? É isso? É mais rico do mundo. Mas é o homem mais pobre do céu. Então Deus dá as riquezas, dá. Mas ele precisa saber administrar e saber investir as riquezas na obra missionária do Senhor.
Meus irmãos e amigos, que Deus abençoe essa palavra de Gênesis capítulo 12, 1 a 3 em seu coração, em sua mente, e que você reflita profundamente sobre esta reflexão e peça ao Senhor que lhe dê graça e sabedoria para que você receba a bênção do Senhor, se torne uma bênção para outras pessoas a partir da sua família. Certamente Deus vai cumprir os seus propósitos em sua vida e você será uma mulher ou um homem muito bem realizado neste mundo. E certamente ao deixar esse mundo, você será muito bem acolhido por Ele na sua glória, como filho e como herdeiro da mesma. Que Ele abençoe ricamente a sua vida, seu coração, sua família e sua casa. Se alguém está com algum problema, seja de ansiedade, de estresse, depressão, alguma enfermidade física ou emocional, coloque diante de Deus. Peça a Ele graça e sabedoria, unção e o seu bálsamo sobre essa enfermidade. Que Ele traga intervenção a todo mal em sua vida, em seu corpo. E certamente, se você crer e confiar, você com certeza será abençoado também nessa área. É a nossa oração em nome de Jesus. Vou pedir que o Carlinhos feche com a oração agora, rapidamente, para encerrarmos o nosso programa. É glória. Amém, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor Deus, abre o nosso entendimento a respeito da Tua palavra, Senhor Deus, para que ela entre e faça morada em nossos corações, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão enfermas nessa hora, meu Pai, as pessoas que estão procurando emprego, Senhor Deus. O Senhor esteja assim abrindo portas de emprego, também curando aqueles que estão enfermos, meu Pai. Eu te peço, Senhor Deus, abre, Senhor Deus, o entendimento das pessoas também que não te conhecem verdadeiramente, mas que possa te conhecer como verdadeiro, que te aceitar como suficiente salvador de suas vidas, Pai. Abençoa nossas vidas, é isso que nós te pedimos, Senhor Deus. Abençoa essa programação dessa igreja, meu Pai. Programa o poder da palavra, Senhor Deus, que vai ao ar toda quarta-feira, meu Pai. E toda segunda-feira nós temos também aqui com o irmão Romário, Senhor Deus, o programa Ponto de Fé, meu Pai. A partir de 7 às 8 da noite, trazendo sempre aí o melhor da palavra de Deus para a sua vida. E é isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Meus irmãos e amigos, muito obrigado pela sua atenção, seu carinho, seu amor pela palavra do Senhor. E sempre procure desfrutar desse momento maravilhoso que Ele que proporciona através desse instrumento maravilhoso que é a Rádio Nova Aliança e através do seu servo, o irmão Carlinho, e nós que vimos aqui também para ser bênção na sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra e fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, paro pra pensar em tudo que vivi, que por pouco, muito pouco, que eu não morri. Quando penso em quem sou e quem era eu, não tem como duvidar que foi a mão de Deus. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, seria meu fim. Ele entrou na história, o quadro inverteu, e a quem ninguém dava nada, Ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como Será que você já parou para imaginar Não vai ser como vai ser naquele dia, quando você entrar no céu ao lado de Jesus? Pastor José Carlos, como será? Será que você está preparado para o que Ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome,